Olá pessoal, o meu nome é Jacqueline e sejam bem-vindos aqui ao canal. Antes de começarmos o vídeo já sabem, subscrevam o canal caso não sejam subscritos, deixem o vosso gosto se gostarem deste tipo de conteúdo e partilhem com alguém que achem que pode gostar. Também recordo que na caixa de descrições encontram o meu link para a minha conta do Goodreads, para o meu Trade Stories e também o meu link de afiliados Book, que não gastam mais por isso se usarem, mas contribuem com uma porcentagem que eu posso usar para comprar mais livros. Também encontram o meu e-mail caso precisem me contactar. Hoje venho gravar o vídeo de wrap-up do mês de Abril. O primeiro livro que eu terminei no mês de Abril foi aqui o The Boy, the Mole, the Fox and the Horse, do Charlie Mackesy, The Animated Story, e eu ainda não fiz a opinião deste livro, mas estará para sair em breve, em princípio, porque vou gravá-la já de seguida. Foi um livro que eu gostei muito e que lhe dei 5 estrelas na classificação do Goodreads. Esperem pela minha opinião para saber mais pormenores. O livro que eu terminei a seguir foi o Persuasão, da Jane Austen. Este livro também teve 5 estrelas na classificação do Goodreads e para saberem mais sobre o que eu achei também vai sair uma opinião especificamente sobre ele. O livro que eu terminei a seguir foi o The Reluctant Dragon, do Kenneth Grahame. Este livro foi para o projeto Ver e Ler Disney, portanto já saiu o vídeo da opinião sobre ele. Basta irem ver esse vídeo para saberem mais sobre aquilo que eu achei. Depois disso terminei o Fantasma de Canterville, do Oscar Wilde, ou The Canterville Ghost em inglês. Eu ouvi em audiobook naquelas edições gratuitas porque este livro já está no domínio público, portanto preferi fazer assim porque é uma história bastante curtinha, é um conto, portanto era o ideal para a categoria que eu li do meu TBR Game. E foi então a minha próxima leitura, a também fazer um vídeo de opinião sobre ele, já sabem. Depois disso terminei As Raparigas de Papel, de Louise O'Neill, que foi uma leitura conjunta com a Mónica, do canal Mónica Carvalho. Eu gostei muito deste livro também, dei 5 estrelas na classificação do Goodreads e devo dizer que foi realmente uma surpresa que eu não estava a fazer conta. Também vai sair uma opinião sobre ele. Esta é, se não me engano, a próxima que vai sair, portanto, fiquem à espera. Depois terminei A Minha Família Põe-me Louca, de Catherine Lamb. O vídeo de opinião deste livro já saiu, para o caso de quererem ver. Foi um livro que eu dei 3 estrelas. Depois disso terminei o Ontem à Noite, no Telegraph Club, da Malinda Lu. Este livro dei-lhe 4 estrelas na classificação do Goodreads, o que eu considero até uma boa classificação. Aguardem para saber a minha opinião, para saberem mais pormenores sobre aquilo que eu achei. O último livro que eu terminei no mês foi então o Eragon, do Christopher Paolini, que eu estou na leitura conjunta organizada pela Rita, do Palavras Armadas, e portanto ele teria mesmo que ser concluído nesse mês, e foi. Acabei mesmo no último dia do mês, daí ser o último lido. Dei 5 estrelas na classificação do Goodreads e também há de sair uma opinião sobre ele. Também ainda não fizemos a discussão final deste livro, mas vamos fazer agora entretanto. E não sei depois se esse vídeo sairá para o público ou não, mas se sair, eu se calhar no vídeo que fizer a opinião sobre ele também falarei nesse assunto. E como eu disse, foi o último livro que eu li no mês. Corrigindo, o último livro que eu terminei no mês, não é? Mas pronto. Fazendo aqui um à parte, o wrap-up da parte da maratona do Oregon, nós tínhamos, no meu caso, eu tinha 4 disciplinas que tinha que cumprir para seguir a minha profissão. Os livros que eu tinha escolhido foi o The Boy, the Mole, the Fox and the Horse, de Charlie Mackesy, e esse eu li. A Minha Família Põe-me Louca, de Catherine Lamb, eu li. O Sempre Tu, de Colin Hoover, este aqui eu contei. Porquê? Porque considerei que por 50 páginas também não era... é como se eu tivesse tido uma nota não tão boa no exame, pronto. Eu considerei assim, eu contei só as páginas que tinha lido, até àquela data, mas efetivamente contei como se tivesse cumprido a disciplina. O The Reluctant Dragon foi então a última disciplina que eu tinha que fazer e que eu também cumpri. Para além disto, aqui para a Maratona do Aurelium houve uma side quest, um desafio extra, que não tinha que ser necessariamente feito no mês, mas depois pode ser prolongado até quando for. É mais para uma pessoa ter mais um extra para se divertir. Esse desafio começou aqui com
este prompt em que temos uma carta que nós recebemos do nosso professor de alquimia e das duas uma, ou aceitávamos o pedido dele para nos encontrarmos com ele depois da aula, ou não aceitávamos. Portanto, para avançarmos com a história, obviamente teríamos que aceitar. Eu decidi então seguir o aceitar e o prompt era ler um livro com a palavra noite no título ou um livro com a capa à noite. Como não o tinha escolhido para nenhum prompt da maratona principal, eu escolhi o Ontem à Noite no Telegraph Club da Melinda Lowe, que claramente passa-se à noite, até porque tem o candeeiro aceso. Depois disso tínhamos este prompt, que é então encontrando-nos com o professor de alquimia. Ele pede-nos para fazermos aqui umas investigações para ele e o desafio para avançarmos é ler a maioria de um livro, enquanto se houve um vídeo de som ambiente que a Gi fez relacionado então com a disciplina de alquimia. Para este desafio eu escolhi As Raparigas de Papel de Louise O'Neill e efetivamente fiz isso. Eu li grande parte deste livro com o som da sala de fundo. Depois disso tínhamos esta folhinha que então entramos na estalagem para onde o professor nos manda para investigar e temos 3 personagens das quais nos podemos aproximar. Uma figura encapuzada, um bêbado a falar muito alto e um elfo com um ar estudioso, mas assim receoso. A minha primeira opção foi o elfo receoso, que temos então este desafio e aqui ele está basicamente a perguntar-nos se nós estamos lá pelos bens, seja lá o que isso for, e então as 2 opções era fingir que éramos a pessoa que ele pensava que éramos, ou achávamos aquilo suspeito e não dizíamos nada e tentávamos perceber o que é que ele estava a vender. Eu escolhi a segunda opção e era ler um livro sobre o qual não saberíamos muito. Para aqui eu escolhi o Fantasma de Canterville, do Oscar Wilde, sobre o qual eu pouco ou nada sabia, e então decidi escolhê-lo para esta opção. Basicamente a conclusão dessa interação foi o que estava aqui, em que não resultou em nada de especial, pronto, e que tínhamos que voltar atrás e ir falar com um dos outros 2 com quem ainda não tínhamos falado. Eu escolhi a figura encapuzada, que tem este prompt, mas que eu ainda não fiz. Pronto, fiquei-me aqui, depois já não avancei mais. O resto deverá ser feito no avançar dos próximos tempos. Começando agora aqui a parte das estatísticas do mês, que vocês gostam muito, já sabem, eu vou olhar para baixo porque estou a ver a folhinha para ir falando com vocês. Então em abril eu li um total de 8 livros, que resultou em 2085 páginas. Em termos de números, dá uma média de páginas por livro de 261 páginas. Não dei DNF a nenhum. Em termos acumulados, li então 42 livros, 11.153 páginas, uma média por página de 265 páginas, nenhum livro com DNF. Em termos de entradas e saídas de livros, 10 livros adquiridos, dos quais 9 foram recebidos. Portanto, se calhar 9, não necessariamente dos 10, porque se calhar recebi alguns adquiridos no mês anterior, isto é assim. E não vendi nenhum. Em termos de aquisições, 9 livros foram compras e um foi outra, que é o audiobook do Fantasma de Canterville, que eu ouvi de forma gratuita e, portanto, não contei aqui para compra ou oferta, não é? Em termos de leituras versus aquisições, temos então 9 livros que chegaram cá a casa e 8 livros que foram lidos. Tenho então 174 livros por ler na minha TBR. Mudando então de folha, em termos de gastos, o valor que eu gastei foram 101,04€, que falta aqui a caixa da desrotina, mas pronto, eu acho que vou contar lá então para o mês que vem. Estava-me agora a lembrar disso. E o preço real seria então 116,16€. Portanto, em termos de números, o valor médio por livro são 10,10€.
O valor que poupei foram 15,12 €, o que apresentou então uma poupança de 13,2%, o que não é praticamente nada, mas eu já vos tinha dito que isso iria acontecer. Os 554,03 € gastos, 9,31 € a média do preço por livro, 1.133,09 € o valor real desses livros, sendo que representou uma poupança de 51,10%. Em termos de nacionalidade dos autores, temos um autor de nacionalidade americana, 3 de nacionalidade britânica, 1 de nacionalidade chinesa, 1 de nacionalidade escocesa e 2 de nacionalidade irlandesa. Depois, em termos do sexo dos autores, li exatamente metade de cada um, 4 autores homens e 4 autoras mulheres. 7 livros eram livros únicos e um fazia parte de série, sendo que um deles é o primeiro de uma série, que é o Eragon. Em termos de língua, a maioria dos livros foram lidos em português. Em inglês, foi o The Boy, The Fox, do Charlie Mackesy, e o Fantasma de Canterville. E acho que foi só. Portanto, o resto foi tudo em português. Depois, agora, em termos de formato, 7 livros físicos, 1 em audiobook. Em termos de género, 2 livros do género clássico, 1 de distopia, 2 de fantasia, 1 de ficção histórica, 1 de não ficção e 1 é uma novela gráfica. Em termos de faixa etária, 2 livros são para o público infantil, 1 para o público infanto-juvenil, 3 para jovens adultos e 2 para adultos. Em termos do tamanho do livro, temos 2 livros de 1 a 100 páginas, 2 de 101 a 200, 1 de 201 a 300, 2 de 301 a 400 e 1 de 501 a 600 páginas. Em termos de releituras, temos então 7 livros foram a primeira vez que eu li e 1 foi releitura, que é o Eragon. Em termos de classificação, dei então a 1 livro 3 estrelas, a 3 livros 4 estrelas e a 4 livros 5 estrelas. Em termos do ano de lançamento, temos então aqui 3 livros publicados antes de 1950, 1 livro publicado entre 1991 e 2000, 1 entre 2001 e 2010, 1 entre 2011 e 2020 e 1 depois de 2021. Portanto, nada mais atuais. E pronto, pessoal, foi isto. Espero que tenham gostado. Digam-me se já leram algum destes livros ou se querem ler. Digam-me se participaram também na Maratona Aurelium e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!